Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, Espiritismo em Síntese, esse canal que sintetiza a doutrina espírita e que faz com que haja um despertar para que o assunto seja um tema a ser estudado com mais eficácia e eficiência. Hoje, na realidade, nós vamos falar sobre um livro do Divaldo, que foi escrito por Jonas de Ângelis, Estudos Espíritas, no seu capítulo 5, que fala sobre o corpo somático. Então nós vamos fazer a conceituação e em seguida nós vamos tecer os nossos comentários, enfim, e lógico, fazer todo um apanhado de forma rápida e precisa. Bom, genericamente, corpo é toda a quantidade de matéria limitada que impressiona os sentidos físicos, expressando-se em volume, peso, aglutinação de moléculas orgânicas ou inorgânicas, que modelam formas animadas ou não, ao impulso dos princípios vitais, anímicos e espirituais. Estágio físico por onde transita o elemento anímico na longa jornada em que culmina a perfeição na qualidade do espírito puro. O corpo humano, em razão das mutações, transformações, adaptações, condicionamentos filogenéticos e melosólicos, serve de domicílio temporário ao espírito que, através dele, adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Autoempréstimo divino é um instrumento da evolução espiritual na Terra, cujas condições próprias para as suas necessidades fazem com que, pouco a pouco, abandone as construções grosseiras e se sutilize, conseguindo plasmar futuros contornos e funções futuras, mediante o comportamento a que vai submetido no suceder dos tempos. Por enquanto, serve também de laboratório de experiências pelas quais os construtores da vida há milênios vêm desenvolvendo possibilidades superiores para culminarem em conjunto ainda mais aprimorado e sadio. Formado por trilhões e trilhões de células de variada constituição, apresenta-se com o mais fantástico equipamento de que o homem tem notícia, graças à perfeição de seus múltiplos órgãos e engrenagens, alguns dos quais autossuficientes como o aparelho circulatório, que elabora até mesmo o que se faz preciso para o seu funcionamento e produtividade. Atendido por notáveis complexos elétricos e eletrônicos, é autorreparador, dispondo dos mais perfeitos arquivos de microfotografia nos centros da memória que, se pudessem ser equiparados a uma construção com as atuais técnicas de miniaturização com que se elaboram os computadores. Estes departamentos mnemônicos ocupariam uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros cúbicos. Então, somente para os bilhões de informações de uma única encarnação. Ele pode, no entanto, mediante o espírito que lhe vitaliza muitas evocações, reter e traduzir programações referentes a incontáveis jornadas pretéritas do espírito em ascensão para Deus. Aparelhado para diversas atividades que lhe fazem mister, dispõe de quanto lhe é imprescindível para as transformações e renovações que o mantém com equipagem em funcionamento harmônico. Qualquer ultraje que sofra se lhe imprime por processos muito sutis, incorporando-o nos tecidos constitutivos da sua eficiência em gravames e ofensas que os transformam, como condutor honesto junto ao condutor leviano que o dirige em regime inadiável de urgência.
o cérebro ainda por desbravar, só paulatinamente vai sendo utilizado, dispondo de áreas ainda não adicionadas, que são reservas formidandas para o futuro do homem. Vamos parar por aqui, ainda tem mais um trechinho, mas já deu para perceber. André Luiz fala sobre as células, que no caso seriam animáculos domesticados, não é? Que obedecem a vamos dizer assim, a ordens, a situações que na realidade são necessárias para a sobrevivência do homem. Mas também é uma impressão magnífica, porque cada célula do seu corpo, das trilhões de células que existem no corpo humano, o seu veículo de locomoção e de permanência no orbe terrestre do seu espírito, esse veículo dessas trilhões de células, elas são como animáculos responsáveis pela captação, muitas das vezes, de situações do pensamento, da consciência, e que você mesmo acaba por conduzir, por óbvia vontade. Lembra daquele vídeo que nós mencionamos sobre a vontade, sobre a ação? A ação corresponde à vontade. É exatamente nesse sentido. Se eu determino ao meu corpo que eu estarei com determinada doença, automaticamente essas células, elas vão captar essa informação e vão traduzir essa informação em doença. E isso fará com que, certamente, isso evidenciará uma situação de completa dominação da célula pela sua vontade e pelo seu aparelho. E o que vai acontecer? Obviamente você vai conseguir ter uma doença nesse sentido, por determinação e vontade própria. Os impulsos elétricos do corpo, por exemplo, os neurônios, eles fazem com que haja uma obediência, com essa obediência neuronal, em situações do seu corpo em que você, obviamente, da sua movimentação e também da sua vontade, expressa na condição de que você, através do soma, quer dizer, do seu corpo, você pode ir aonde você quiser, desde que a vontade permaneça na sua consciência e você realmente vá. Mas, de todas as maneiras, esse veículo que você tem na sua condição atual de ser humano, ele pode sofrer com várias situações, várias intempéries que podem resultar numa situação, por exemplo, um ferimento, algo parecido, mas que através do próprio corpo e através de substâncias desse corpo, através dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que o sistema de autodefesa do organismo, automaticamente há uma regeneração, tanto celular como de tecidos. Então vocês vejam que na realidade ele é autorreparador. E não vemos isso em nenhuma máquina, nenhum tipo de equipamento e nada que você possa obter hoje numa loja que tenha um sistema de autorreparação como o caso realmente de um ser humano. Não é? Até os animais também possuem essa mesma condição de regeneração celular, de regeneração de tecidos. Então vocês vejam o grau da importância que existe
de logicamente, o habitat provisório, que muitas das vezes considerado como aprisionamento do espírito no corpo físico, ele, e lógico, e você também, através da sua vontade, condiciona essa convivência a uma convivência pacífica ou uma convivência não pacífica, uma convivência realmente beligerante. Nós sabemos que nesses 160 mil quilômetros cúbicos, como fiações, como sistemas dentro do nosso aparelho, onde até mesmo isso já comprovado pela ciência, as células, elas possuem a inteligência, elas são inteligências. Então, na realidade, esse nosso corpo físico, se compactado, como já foi com a ciência comprovado, nós conseguiríamos provocar explosões atômicas. Explosões atômicas, dada a quantidade de energia concentrada que existe no corpo humano. Se não me engano, são mais de 100 mil bombas atômicas. Se nós conseguíssemos condensar o corpo de uma forma que realmente nós, da ciência, conseguisse fazer com que isso fosse realmente possível, você imagina que, na realidade, nós não suportaríamos nem encostar uns aos outros. Então, na matéria escura que nós temos no universo, com mais de 90% em matéria escura, ou seja, desconhecida do ser humano, o que da capacidade, por exemplo, de um malfeitor seria capaz de fazer na situação do orbe terrestre. Por isso não é demandada inteligência suficiente para que certas condições sejam conservadas. Mas progredimos. Você veja, do Australopithecus, do Neandertal, lá na pré-história, a base craniana, ela aumentou de volume. Isso eu já falei, se não me falha a memória, mas eu vou repetir. Ela aumentou o volume da base do crânio. Isso já foi detectado através de uma cientista, que agora eu não me recordo o nome. Então, quando você aumentou essa base craniana, automaticamente o seu QI, a sua capacidade de absorção de conhecimento, você começa a ter uma maior conjuntura, uma maior capacidade de poder raciocinar. E nós ainda só utilizamos 10%, né? Até na música do Raul Seixas, né? Só utilizam 10% da sua cabeça animal, mas é verdade. Ainda esse plus que nós temos de capacidade, os nossos amigos de outras, logicamente de outras civilizações planetárias já possuem. Por isso, o advento de altíssima tecnologia sobre esses aspectos. Então você vê que na realidade o ser humano ainda é, o soma ainda é muito arcaico, ainda é muito restrito, visto que existem, como eu já disse, civilizações onde, logicamente, o corpo físico corresponde a uma capacidade N vezes maior e melhor do que o próprio ser humano. Mas nós não ficamos atrás no sentido de que nós temos essa capacidade, tanto física quanto mental,
de podermos nos organizar como sociedade, de podermos entender que, na realidade, todos nós somos aparelhados com este corpo, e que muitas das vezes esse corpo precisa ser regenerado, logicamente em virtude de incidentes, de acidentes, enfim. E, logicamente, o corpo consegue essa regeneração. Ou quando não consegue, se aproxima muito por consegui-lo. Então, vocês vejam, meus irmãos, é extremamente necessário para que, na condição expiatória ou de provas que nós vivemos no mundo atual, que ainda é de provas e expiações, esse mesmo corpo físico tenha essa mesma capacidade ainda na condição de arcaica. E vocês vejam, todas essas condições, que logicamente tem mais, pelo dado tempo do vídeo, nós não temos condições de poder apresentar, mas a força do pensamento, a vontade, como eu falei, a vontade do indivíduo, a força do pensamento, a capacidade, essa telepatia que existe no pensamento, isso tudo é forma energética. E tudo se concentra nessa forma. Portanto, se alguém puder depois dar uma lida melhor neste capítulo, no caso do livro dos Estudos Espíritas da Joana de Anjos Pedro Divaldo, vale muito a pena. Do trecho do Livro dos Espíritos, a gente vê exatamente na situação em relação a esse fato. Deixa eu só verificar se é só esse aqui. Assim, vamos começar daqui. O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e alinhando-se os de uns nos de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto não são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, vocês vejam que mesmo com a diversidade de seres, de raças, de cores, isso não impede em nenhum momento de ter o ser humano, esse corpo físico, esse corpo somático ou soma, de uma forma que seja o seu veículo e a sua forma de chegar após a desencarnação. E esse corpo ele volta para, no caso, para a Terra, e você, com seu espírito já desprendido, segue em frente. E assim sucessivamente, enquanto pertencer ao mundo de provas e expiações. Nos outros orbes, realmente, nos mundos ditosos, existem outras formas que, logicamente, não são tão grosseiras quanto a nossa, mas são formas muito mais plausíveis, muito mais sutis, de acordo com a evolução. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, e você também pode sugerir através aí dos seus comentários. Comente sobre esse vídeo, estamos aqui para ouvir você. Eu espero que vocês tenham gostado, e lógico, sempre com um bom tema, sempre com uma boa relação com vocês, e sintetizando a doutrina para que você a possa transformar, através do estudo, em um conhecimento muito mais vasto. E é isso, meus irmãos. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande abraço e, como sempre digo, sejam felizes.